E hoje o mundo está como está. No Caldo de Cultura de hoje, uma entrevista com o cineasta Paulo Munhoz. Ele fala de Pax, melhor animação brasileira no 14º Festival Animamundi. Criatividade e imaginação, elementos essenciais no RPG ou Role Playing Game. Saiba como foi o encontro internacional que mobilizou jogadores em Curitiba. E Marden Machado comenta as estreias da semana no cinema. Entre elas está Zuzu Angel, a história da estilista que na década de 70 enfrentou a ditadura. Olá! Ele acaba de ser premiado no 14º Animamundi. O cineasta Paulo Munhoz teve o filme Pax eleito a melhor animação brasileira pelo júri popular nas etapas do Rio de Janeiro e de São Paulo do festival. E ele conversa com a gente aqui no estúdio. Paulo, obrigada pela tua presença aqui no Caldo de Cultura. Como é que foi essa premiação no Animamundi, né? Como é que você vê esse sucesso todo de Pax? Bem, primeiro eu que agradeço o convite, né, para estar conversando aqui. Para nós foi uma surpresa muito positiva, porque o Animamundi é o principal, é o maior festival internacional de cinema de animação do mundo, em termos de público, né? Ele é considerado um dos 4 melhores em termos de qualidade técnica, estética, então é um prêmio muito especial. Na verdade, eu brinco que a ambição do animador é ganhar um troféu do Animamundi. E nós tivemos a felicidade de ter o prêmio do Júri Popular do Rio de Janeiro e de São Paulo, ou seja, a gente dobrou o mesmo tipo de premiação, que é feita separadamente porque são públicos diferentes e tal. E é uma quantidade muito grande de pessoas que assistem o filme. Então, no Rio de Janeiro, aproximadamente umas 1.500 pessoas viram o filme, eu creio. E em São Paulo, eu acho que 1.800 pessoas. Eu não tenho esses números, mas pela quantidade de público e pelo volume de pessoas que a sala comporta, é mais ou menos por aí. E eu acompanhei o máximo possível as sessões e a reação da plateia é fantástica, né? E assim, te surpreendeu? Eram muitos filmes de alto nível concorrendo, quer dizer, a disputa era muito acirrada? Sim, a disputa é muito acirrada. No Animamundi, para você ter uma ideia, uma das premiações foi para um filme da DreamWorks, né? Então, a gente está competindo com os melhores do Brasil e na questão do júri técnico com os melhores do mundo. Então, para nós é um grande indicativo de que a gente está no caminho correto, né? Porque a gente está buscando formar os nossos animadores e trabalhando sempre com uma proposta séria, né? E falando um pouquinho da história, o roteiro também foi premiado já? Já. O roteiro do Pax ganhou no Festival Audiovisual do Mercosul, agora em Florianópolis, o prêmio de melhor roteiro. Daí competindo também com filmes de ação livre, ou seja, filmes de ação ao vivo, né? Que é um prêmio também muito importante. O Pax já ganhou também o melhor filme de animação no Festival de Curitiba e em 2005 ganhou o prêmio AVEC de melhor filme feito no ano no Paraná. Então o Pax está fazendo uma carreira muito bacana, ele acaba de ser selecionado para a Jornada da Bahia, também foi selecionado para a Mostra Brasil Plural, que vai circular a Europa, então ele está fazendo uma carreira muito, muito bacana. Assim. E como é que foi exatamente a construção desse roteiro e a produção de Pax? Você trabalha com stop motion, né? Exato. O roteiro, na verdade o tema das religiões, das filosofias, é um tema que sempre me agradou. No meu desenvolvimento eu tive mestres cristãos, né, católicos, eu tive mestres judeus, eu tive mestres muçulmanos, eu tive mestres budistas, enfim, taoístas, por aí afora. Em várias circunstâncias da minha vida eu recebi esse tipo de informação e leio muito sempre, eu gosto desse tipo de leitura. Agora, ao mesmo tempo, eu tenho uma reflexão crítica em relação ao mundo.
E eu queria fazer um trabalho a esse respeito, até que um dia eu li um livro do Fritjof Capra, né, em que ele discute com 2 monges beneditinos questões gerais sobre a vida. E ali eu tive a chave do roteiro, na medida em que um dos monges fala que em todo encontro ecumênico em que se encontram os monges, os místicos, os filósofos das religiões, há harmonia. Mas em todos os encontros ecumênicos em que se encontram os administradores das religiões, efetivamente o pau quebra, entende? Porque daí é uma relação de poder, né? E quando entra a relação de poder, as coisas não são tão bonitinhas quanto a gente gostaria que fosse. Então, com essa chave, eu comecei a elaborar um roteiro, então desenvolvi um argumento, chamei o meu parceiro, que é o Érico Beduski, para a gente escrever junto o roteiro, e daí surgiu o roteiro do Pax. É interessante também frisar que esse mesmo roteiro eu poderia ter trabalhado com atores, né? Mas eu acho que daí ele teria uma carga crítica talvez um pouco mais forte, porque a animação ela te permite ao mesmo tempo que o espectador entre na pele das personagens com muita intensidade e com um certo afastamento, na medida em que ele vê bonecos, né? Ele vê os seres, mas e a gente trabalha muito com humor, então é muito legal porque as pessoas absorvem a mensagem do filme de uma maneira muito positiva, né? E isso tem sido com todas as plateias. E você trouxe aqui alguns dos personagens para a gente saber como é que é essa manipulação de personagens. Tá, ok. Eu trouxe aqui na caixa. Uhum. Então, por exemplo, como a caixa era pequena, eu trouxe 2 deles só. Então, deixa eu começar aqui. Bem, os bonecos já estão um pouco destruídos porque faz tempo que nós fizemos a produção e eu tenho um filhinho de 2 anos que adora brincar com eles. Então, veja, a gente desenvolveu esse tipo de estrutura metálica aqui, né, com enchimento Então, veja, a gente desenvolveu, eu projetei digamos, o esqueleto, né, junto com um designer que fez a direção de arte também, que é o Tinho. A gente desenvolveu, então, uma estrutura toda, né, um esqueleto. Lá na Tecnoquena, a gente desenvolveu uma liga de borracha que se assemelhasse à massa de modelar, né? Então, por exemplo, as bocas são... A única coisa de massa de modelar são as bocas. E para cada fonema nós temos uma boca diferente. Então, o trabalho de animação que é feito com fotografia quadro a quadro, além de mexer todo o boneco, né, posição a posição, a gente vai tendo que alterar a posição a boca, o formato da boca e mexer os olhos. Então os olhos são articulados, a boca é cambiável, né? E todos os membros são extremamente articulados. Ele dobra completamente, né? Ele caminha, enfim, ele faz qualquer tipo de posição. E teve até um desenvolvimento especial de figurino para eles também. Também, na verdade, para o figurino nós chamamos o Cláudio, né, que trabalha com o teatro de bonecos do Dr. Botica, que tem uma experiência enorme. Então toda a roupa foi feita por ele, né? Então, na verdade, em torno do Pax a gente juntou um monte de especialistas assim, e é uma coisa muito difícil esse aspecto do desenvolvimento tecnológico para isso. Então, depois que está pronto parece simples, mas além de fazer o desenho das peças, a gente teve que contratar uma empresa de usinagem para desenvolver, porque é uma quantidade imensa de ossos, né? Enfim, é difícil você montar um boneco como esse. Outra coisa, a cabeça de resina. Então a gente fez vários testes de moldes para criar as cabeças. Não é todo o material que dava certo para molde. Então tem toda uma parte de pesquisa, de desenvolvimento de materiais, por exemplo, não basta ser articulado, ele tem que ter uma articulação que permita movimentos conforme o corpo humano. Então tem um estudo de anatomia, um estudo de ergonomia em relação à manipulação que o animador vai ter que ter no boneco. Nós desenvolvemos pequenas máquinas, ou seja, gruas em miniatura,
pro movimento das câmeras. A gente desenvolveu um sistema de iluminação que permitisse rapidez na filmagem. Enfim, tem uma coisa na animação que eu gosto, que é isso. Ao mesmo tempo, ela te dá toda a liberdade criativa, né? Você imagina qualquer mundo para desenvolver um filme de animação. E ela também tem esse aspecto da busca de soluções de tecnologia, né? Quantas pessoas estiveram envolvidas nesta produção e quanto tempo especificamente de filmagem, né? Tá. Bem, nesse filme a pré-produção foi mais demorada. A gente ficou uns 6 meses desenvolvendo os bonecos e o set de filmagem, né? Porque dá muito trabalho mesmo, né? Depois eu fiz um trabalho de ensaio com os atores, né? Aliás, isso é um ponto muito importante no filme. A interpretação das vozes é fantástica, graças ao talento do Mário Schemberg, do Enéas Lour, do Tupa e do Mauro Zanata, né? Que são, enfim, é bom frisar porque às vezes as pessoas não veem que por trás da voz dos bonecos tem grandes atores, né? A filmagem, propriamente dita, foi 2 meses. Isso é um recorde em termos de produção em stop motion. Para você ter uma ideia, no primeiro dia de filmagem nós conseguimos filmar 4 segundos. Daí eu calculei que para um filme de 15 minutos a gente ia levar 1 ano filmando. Então a gente alterou o procedimento de filmagem e ao longo do tempo o Valkyrie e o Dirley, que eram efetivamente os manipuladores, os bonecos, os animadores, eles foram pegando uma rapidez muito grande e no último dia nós filmamos 40 segundos. Né? Isso em termos de animação é um recorde absoluto, assim, que nos dá condições de pensar futuramente num longa-metragem nessa técnica, né? E por falar em longa-metragem, Brichos também foi apresentado. E quando é que a gente vai poder assistir Brichos no cinema? Você já tem uma ideia? Olha, na verdade, esse ano é o momento de uma colheita formidável, assim, para o nosso grupo. Eu fiz a pré-estreia do Brichos, que é nosso primeiro longa-metragem no Animamundi, né? E a resposta do público é espetacular, assim. No Rio de Janeiro, 550 pessoas aplaudiram em pé, né? E comecei a ter retornos por e-mail, né? De pessoas que já... Teve uma senhora que já criou uma comunidade no Orkut sobre os Brichos. Tem pessoas com cinemas alternativos que estão ligando, que querem disponibilizar as salas para trabalho com comunidades e tal. As professoras querem já o DVD, está muito bacana. São Paulo repetiu a dose. 900 pessoas viram o filme, após o filme fiquei dando autógrafos para crianças, tirando foto com crianças, foi muito legal. Porque o Brichos, ele é um filme heróico na medida em que é de baixíssimo orçamento, né? É um recorde também de tempo de produção, levamos um ano e meio para terminar o filme, e ele tem uma história completamente original, o conceito é completamente original, e o público fica grudado na tela do cinema. Então, em relação à distribuição, eu devo estar nesse mês ainda fechando um acordo de distribuição com uma empresa brasileira, e após a distribuição em cinema, que deve começar no início do ano que vem, a gente até o final do ano já vai ter disponibilizado os DVDs, e eu quero fazer, depois que passar essa carreira no cinema, eu quero fazer um projeto escola bem desenvolvido em todo o Brasil. Se depender de mim, eu quero ver o projetor em canoa pela Amazônia, levando o filme até onde puder. Porque tá muito legal. Eu acho que a gente acertou no coração da questão identidade nacional, assim, com esse primeiro filme dos Brichos, né? E quem quiser conhecer de pertinho os bichos brasileiros, tem o site na internet que o pessoal já pode dar uma olhadinha. Tem. Para quem quer ter um gostinho dos Brichos, né? O site é www.brichos.com.br. Até, às vezes, as pessoas estranham o Brichos, né? Que é bem bichos brasileiros, né? É o BR iniciando a frase. Paulo, muito obrigada pela tua participação aqui no Caldo de Cultura e parabéns pela premiação. Obrigado, eu que te agradeço.
A Tibiteca de Curitiba promoveu no último fim de semana o 14º Encontro Internacional de RPG, ou Role Playing Game, uma mistura de jogo de estratégia e teatro que atrai gente de todas as idades. Livros, campeonatos de cards e, é claro, RPG. No 14º Encontro Internacional de Role Playing Game, a ordem era soltar a imaginação. O RPG teve origem nos Estados Unidos e é descendente direto dos jogos estratégicos de tabuleiro. Ele conta com um narrador ou mestre que conduz a trama e com um grupo de jogadores. Cada um deles controla um personagem da história que vai sendo construída durante o jogo. Aqui, os dados definem destinos. RPG é como uma brincadeira de contar história. A diferença entre o RPG e o contar história tradicional é que no RPG, o narrador, os ouvintes controlam um dos personagens da história. Então, o narrador ele não conta uma história que ele já tem pronta, ele vai criar essa história junto com os ouvintes, no momento que ela está sendo contada. Nem sempre você precisa ganhar para se divertir. Às vezes, mesmo perdendo, você se diverte, só precisa participar do jogo de fato, né? Livros são a base da partida. Eles descrevem os cenários onde será ambientada a história e trazem os personagens principais. Não faltam lançamentos para agradar a todo gosto. Hoje em dia, fantasia medieval, né? Uma coisa tipo Harry Potter ou Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é uma coisa muito querida, né? Horror, acho que é o segundo mais comum. E ficção científica tem bastante coisa, né? Principalmente por causa de Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas. Hoje em dia tem uma série Babylon 5, né? Essas coisas são acho que as mais populares. Mais uma partida começa e com um grupo montado aqui mesmo. Esta é uma das vantagens de participar do encontro. Você joga que nem eles, monta o personagem deles e esses personagens têm uma personalidade. Você joga essa personalidade neles para esse objetivo, sabe? Você ou força eles a fazer uma coisa, ou eles mesmos gostam de fazer essa coisa, né? E vão fazer essa coisa. Adereços, miniaturas de seres fantásticos e figurinos elaborados auxiliam na construção dos personagens neste exercício de representar. Eu sempre digo aos jogadores que quando você se fantasia, você perde um tempo se preparando, você vai querer colocar aquilo em on, você vai querer mostrar para todo mundo. Então quem vai fantasiado consegue interpretar muito melhor. Anderson é um veterano no RPG, joga há 19 anos. Nós temos um grupo de 50 pessoas, nós somos em 2 narradores, nós narramos para 50 pessoas. Nós nos encontramos uma vez por mês para jogar chamado Eban, do Harry Potter, né, vinculado à ideia do Harry Potter. E a gente se encontra, faz fantasia e vai se divertir. Já estas meninas não conheciam nada sobre o jogo e decidiram aprender com um professor. Vai montar um personagem que é um aluno de Hogwarts quando está entrando na escola. As vantagens dele são talento musical, visão aguçada, empatia com animais e poderes legais. As desvantagens é que ele é extremamente honesto e tem excesso de confiança. E depois da partida, já pensam até em ensinar as colegas. Primeiro você tem que pegar uma metade de uma folha sulfite por força, inteligência e mágica, como a gente quis do Harry Potter, e daí você tem que jogar o dado e pôr qual o número de cada um, né? Quantos você vai ter de força, inteligência e mágica. Nunca tinha ouvido falar, só mesmo quando me falaram que a gente ia vir, né, para participar de uns jogos, mas eu não sabia nem do que. Daí aqui que a gente ficou sabendo certinho. O Role Playing Game também tem poder de unir gerações. É uma das poucas atividades intelectuais, né, porque contar história é uma atividade intelectual, no qual a gente pode misturar com bastante tranquilidade um garoto de 12 com alguém de 50. Né? Se os dois conhecem mais ou menos o cenário onde a história vai se passar, eles controlam personagens independentes e é muito fácil misturar gente de idades diferentes. E além da diversão, o jogo desperta o interesse pela pesquisa, pelo conhecimento. Isso é um jogo que ajuda no raciocínio, que ajuda na leitura, você conhece novas coisas assim. Por exemplo, uma vez eu estava me ensinando a jogar, eu não sabia o que era uma cimitarra. Daí eles me mostraram que era uma cimitarra. Que espada, isso não é uma espada, isso é uma cimitarra. Então você aprende coisas novas. E além deles virem jogar, eles sempre também estão trazendo leitores novos para a Tibiteca.
né? Então ele estimula a leitura, estimula o raciocínio, o conhecimento da língua inglesa, porque a maioria dos livros são em inglês, né? E a lidar com os problemas do dia a dia. Suponha que nós vamos contar uma história ambientada, digamos, no Velho Oeste. Então, se eu não souber como funciona o Velho Oeste, eu não vou ser capaz de atuar direito nessa história. Ou se a história for na Idade Média ou em Marte, eu preciso saber como é que é o cenário. Então, normalmente as pessoas que gostam da brincadeira têm uma tendência a procurar informações sobre o cenário onde ela está jogando. Ou seja, desenvolve o hábito pela leitura, né? Desenvolve a imaginação, porque o jogo é rápido, tem que ser improvisado, a atenção, a cooperação, porque em geral os grupos têm um objetivo em comum, né? E principalmente acaba com as inibições, porque no grupo, né, para mim participar, eu tenho que dizer o que o meu personagem faz. Então eu tenho que participar, eu tenho que falar, não simplesmente assistir, né? É uma das poucas atividades lúdicas nas quais hoje em dia a gente põe para fora, né? Cinema, televisão, teatro, tudo a gente só recebe. Na RPG a gente tem a oportunidade de criar junto. Daqui a pouco, Marden Machado fala do filme Zuzu Angel e das estreias do final de semana no cinema. É um minuto só. Dois 2.000 pacientes dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. O HC atende somente pacientes do SUS, efetuando mais de 1 milhão de procedimentos médicos por ano. Mas os recursos financeiros recebidos não são suficientes para sua manutenção, gerando um déficit crônico ano após ano. Para isso, existe o projeto O HC Conta com Você, que vem conseguindo amenizar a situação do hospital com reformas nos setores mais prejudicados, através da compra de medicamentos, pequenos consertos emergenciais e materiais indispensáveis, sempre visando melhorar a qualidade do atendimento aos seus pacientes. A partir de R$ 2,00, sua contribuição pode ser feita através da conta de luz. Participe! O HC conta com você. 3360-7433. Uma estilista de sucesso que nos anos 70 empreendeu uma luta para localizar o paradeiro do filho, morto nos porões da ditadura. A história de Zuzu Angel foi transportada para o cinema pelo diretor Sérgio Rezende e é uma das estreias deste final de semana. Marden Machado, qual é o retrato de Zuzu Angel traçado pelo diretor? O Sérgio Rezende, ele tem uma certa tradição em fazer filmes que quase assim biográficos, né? Ele fez a Guerra de Canudos, fez também o Mauá, Imperador e Rei, e agora a história da Zuzu Angel, que é uma história que há muito tempo se tenta fazer no Brasil. O próprio Walter Salles foi um dos que tentou levar essa história às telas alguns anos atrás, mas não deu certo, e agora caiu nas mãos do Sérgio Rezende. E ele tomou uma decisão que muita gente contestou, mas que é coerente com o que ele quer mostrar. Ele concentrou a ação da história em torno de 5 anos, de 71 até 76. Ou seja, quando acontece o problema com o filho da Zuzu Angel, Stuart, que é preso, torturado e morto pelo regime ditatorial daquela época, e toda a luta da Zuzu em, pelo menos, ter o corpo do filho para poder enterrar, até a morte da Zuzu, de maneira não muito bem esclarecida. Até há muito pouco tempo foi reconhecido de que ela morreu de maneira criminosa mesmo. Ela morreu em 76. Então, o foco do filme não é muito a Zuzu, grande estilista, a mulher empreendedora que projetou o Brasil no exterior com um novo tipo de moda, com muito colorido, com todo o swing típico do Brasil, aquelas cores e tudo,
mas a mãe, Zuzu, e toda a luta dela para reaver o corpo de seu filho. Esse é o foco principal do filme. Até mesmo porque durante esse período, mesmo a moda que ela produzia também tornou-se pesada, escura, revelando de uma certa forma o que estava acontecendo no país. Não só o que estava acontecendo, mas o ânimo dela, que, imagine, para uma mãe, sempre existe aquela máxima que diz que os pais nunca deveriam enterrar seus filhos. Ela nem isso conseguiu. O filho morreu e ela nunca conseguiu reaver o corpo, fazer um enterro decente para o filho, e essa foi a grande luta dela. E a Zuzu foi tão empreendedora que até coisas aparentemente bobas e que foram muito criticadas na época, até pelos grandes estilistas, ela de uma certa forma lançou a chamada grife. Era muito comum as roupas, ela produzir camisetas, roupas com o nome Zuzu. Ela, ao mesmo tempo, vendia a própria marca e fazia uma propaganda indireta dos seus produtos e tudo. Hoje isso é super comum. Quem cresceu a partir dos anos 80 acha isso a coisa mais natural do mundo, mas no início dos anos 70 todos torceram o nariz para isso, acharam uma coisa vulgar, boba, sem finalidade nenhuma. E o filme tem, além de ter um elenco bem escolhido, tem como destaque principal Patrícia Pilar, que faz o papel da Zuzu Angel, e o Daniel de Oliveira, que faz, conhecido como Cazuza, está agora na novela Nova das Sete, e conheceu Patrícia Pilar em uma outra novela da Globo, foi até a própria Patrícia que o indicou para o papel do Estúdio, porque os dois já tinham uma boa química na novela, que se reproduz perfeitamente no filme. O Daniel de Oliveira, mais conhecido como Cazuza dos cinemas, faz o Stuart, filho dela, na história. E a Patrícia Pilar diz que ela ficou sabendo que tinha sido escolhida para fazer o filme por um telefonema do Sérgio Rezende, que disse é da casa da Zuzu Angel. E como é que ela se sai, né, nesse papel, que deve ter assim, momentos muito fortes nesse filme? Não, ela tira de letra. Ela é uma grande atriz, tem momentos em que ela aparece sozinha, não tem mais ninguém contracenando com ela, são momentos bem densos, em que ela consegue passar toda aquela tristeza, aquela angústia, aquela dor que ela sente por não ter mais o filho e pelo filho ter morrido da forma que morreu, e toda a luta dela para tentar um pouco de justiça num mundo que estava completamente de pernas para o ar. E também tem outros momentos com um pouco com interação com o resto do elenco, mas o filme ela carrega inteiro e o filme fica assim iluminado quando ela contracena com o Daniel de Oliveira. A participação especial da Elke Maravilha, que foi uma das modelos da Zuzu Angel na década de 70. A Elke, de uma certa forma, ela aparece duas vezes. Ela aparece como a própria Elke e aparece representada, bem mais jovem, pela Luana Piovani, porque a Elke, antes de virar aquela jurada conhecida por todos, aquela mulher espalhafatosa que ainda hoje é a grande imagem dela, participando de programas do Chacrinha e outros programas de auditório, ela foi uma das principais modelos da grife Zuzu Angel. E a Luana Piovani, apesar de ter uma participação bem pequena, ela reproduz fielmente toda aquela persona da Elke modelo, e a própria Elke faz aquilo que eles chamam de participação afetiva, que é um termo muito comum no Brasil. Eu não conheço um termo semelhante em nenhuma outra cinematografia, quando amigos ou pessoas próximas às pessoas que são retratadas ou trabalham numa obra participam, né? Eles chamam de participação afetiva. A Elke tem uma participação afetiva muito bonita no Zuzu Angel. E qual o retrato? Como é que foi feito o retrato dessa época? A reconstituição? Olha, como é que isso funcionou? Foi uma produção cara, uma produção de 5 milhões de reais, que é uma produção de peso para um país como o nosso. A reconstituição de época é muito boa, não só nos figurinos, reproduzindo desfiles daquela época, aquele colorido típico do início dos anos 70, e também aquele clima pesado que o país vivia por conta da repressão. Era um período pós-AI-5, onde as liberdades estavam bem cerceadas, onde tudo inspirava tentativa de conspiração, de subversão. E o filho da Zuzu Angel, o Stuart, passa a participar do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, e isso faz não só com que ele, como a mulher dele, que é vivida pela Leandra Leal, sejam capturados, torturados e mortos pelo regime. Temos também algumas outras estreias neste final de semana. Uma delas é a volta aí do Michael Douglas, desaparecido há tanto tempo na tela. Para quem está sentindo saudade do Michael Douglas, né? O Michael Douglas deve estar cuidando bem da sua família, porque ela não para de crescer.
Ele também é um produtor, e neste filme, Sentinela, ele também é um produtor e ator principal da história. É um típico filme, um trailer, envolvendo uma tentativa de assassinato contra o presidente dos Estados Unidos. Ele é um agente do serviço secreto americano, é um dos responsáveis pela segurança do presidente, e se descobre um complô para tentar matar o presidente. Uma série de pistas falsas, de pequenas coisas que começam a surgir, colocam ele como principal suspeito, e ele entra em confronto com um dos seus pupilos, e que agora está quase que no mesmo pé de igualdade com ele, que é vivido pelo Kiefer Sutherland. Quem acompanha as aventuras do Kiefer como Jack Bauer na série 24 Horas, esse papel dele é um pouco Jack Bauer, o que já de uma certa forma até prepara o terreno, porque há um projeto para transformar 24 Horas em um filme. Não sei como é que seria 2 horas ou coisa assim, mas não é um grande filme, mas é um filme que funciona dentro do seu gênero. É um trailer envolvendo intriga política, tentativa de assassinato, toda aquela... E o filme mostra bem como é que funciona o esquema de segurança da Casa Branca. Então, para quem gosta desse tipo de filme, ele funciona bem. Não é aquele tipo de filme que você pode assistir sem esperar nada, vai te preencher as quase 2 horas. Você vai curtir, é um filme bem feito, mas também não é um filme que você vai lembrar daqui a 2 semanas. A Kim Basinger já participa aí do filme. Ela tem uma participação muito dama, pequena. Ela tem uma participação muito pequena como a primeira-dama na história, mas não é nada que se destaque. Os 2 focos principais do elenco é a personagem do Michael Douglas e a personagem do Kiefer Sutherland. A Eva Longoria, que é uma das esposas donas de casa desesperadas do Desperate Housewives, a Gabrielle, ela também faz uma participação como agente do FBI, mas é uma participação muito pequena, como se pegasse a Gabrielle e botasse lá, segurando a arma e fazendo pose. Não é nada que se destaque. O foco é sempre nos 2 personagens femininos, masculinos principais, a do Kiefer Sutherland e a do Michael Douglas. E qual a outra estreia desse fim de semana? A outra é um filme chamado A Prova, um filme com a Gwyneth Paltrow, o Anthony Hopkins e o Jake Gyllenhaal. A história de uma garota que cuidava do pai. O pai era um grande matemático, mas que enlouqueceu. Teve muitos problemas envolvendo uma série de problemas mentais e tudo, e ela passou na história os últimos 5 anos cuidando dele até que ele morre. E ela também tem esse dom para matemática, que ela com certeza deve ter dado do pai. Mas ela também, paralela a isso, ela entra num conflito pessoal achando que também herdou a loucura do pai. E nesse meio tempo tem um conflito com a irmã mais velha dela, quando o pai morre, que quer pegar a casa, vender, cuidar daquelas coisas práticas da vida. E o ex-orientando do pai dela, que quer reunir a obra que o pai dela estava produzindo e descobre um manuscrito que seria a prova de um novo raciocínio matemático que poderia revolucionar tudo. Só que aí entra um outro conflito que não convém revelar agora. Não é um grande filme, é um filme pequeno, um filme barato, um filme que tem uma estrutura bem teatral, já que ela é centrada apenas em 4 personagens, mas que desenvolve bem sua trama e serve como refresco para quem quiser fugir um pouco dos blockbusters que estão em cartaz, ou não conseguir entrar para ver o Zuzu, que tem tudo para ser o Olga de 2006, já que está estreando até na mesma época e com o mesmo aparato de publicidade, e tem uma trama que remete em alguns momentos à trama de Olga de 2004. Marden, obrigada pela tua participação aqui no Caldo de Cultura e até a próxima semana. Até lá. E o Caldo de Cultura de hoje termina aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço caldodecultura@ufpr.br e até o próximo programa.